Oi, meninos e meninas da Ponciano, tudo bem? Professor Ricardo, satisfação conversar com vocês mais uma vez através dessa videoaula, e vocês que não são meus alunos também sejam bem-vindos a mais um encontro com história. Bem, como eu disse a vocês na semana passada, o conteúdo seria dividido em duas partes: Revolução Cubana, que nós vimos na semana anterior, e hoje a Revolução Chinesa. Ainda neste caminho do estudo das revoluções, Revolução Russa, Cubana, e agora a gente conclui com a Chinesa. Eu imagino que a gente não vai ver mais nenhuma revolução, mas se acontecer, eu corrijo lá na frente. Pois bem, a primeira coisa que eu preciso dizer a vocês, meninos, é uma estruturazinha que eu sigo. Aqui eu montei bem no meu esquema, bem como eu compreendo que seja a questão da revolução. Ora, eu tenho dito isso recorrentemente, que revolução não acontece do nada, não é uma invenção de uma hora para outra e, oba, vamos mudar as coisas. Não é assim que acontece. Não foi na Revolução Russa, não foi na Revolução Cubana, tampouco na Revolução Chinesa. Geralmente os livros trabalham com a Revolução Chinesa, eles tratam disso aqui, que é o período de 27 a 49. Vocês percebam que eu não coloquei aqui no cabeçalho período da Revolução Chinesa porque eu entendo que esta revolução é muito maior do que aquilo que o livro retrata. O livro geralmente, não são todos, mas geralmente eles trabalham com isso aqui. O período de 27 a 49, que é o conflito nacionalista versus comunistas. Eu não coloquei o nome. É Chiang Kai-shek, o líder nacionalista, versus Mao Tse-tung, o líder comunista. Geralmente focam nisso aqui. Mas eu compreendo, meninos, que a coisa é muito, muito, muito maior do que isto aqui. Por isso, primeiro momento, nós vamos ver rapidinho a revolta dos Boxers. O segundo momento, a tentativa de integralizar a China como um país republicano, confrontando os senhores da guerra. E no terceiro momento, que é isso aqui, concluindo o período de Revolução Chinesa. Eu espero que neste caminho a gente consiga compreender e aquilo que for possível de ser sanado via a distância. Manda aí um zap, manda aí no Face, no direct, que a gente vai conversando. Mas é preciso que a gente compreenda isto. Revolução não acontece em um instante, a coisa é muito mais longa do que a gente possa compreender em uma aula muito simples, e por isso que eu digo, estude. China a gente sabe muito pouco. Vamos lá, né? Podemos? Beleza. Primeira coisa para compreender revolução é compreender o contexto pré-revolucionário. Antes disto aqui, antes do confronto nacionalistas versus comunistas, vamos entender isto. O que é este período? Ora, nós estamos falando do período imperial. É o período imperial chinês. Aquilo que a gente vê no Kung Fu Panda. Bem Kung Fu Panda mesmo. A existência do imperador, a existência dos mandarins, a existência dos notáveis. Quem são esses? Os mandarins, funcionários do governo, que são nomeados pelo imperador. Os notáveis, aqueles que tiveram acesso às universidades, aos estudos mais elementares, aos estudos maiores, aos níveis mais amplos de estudo. É este período. A população estava fadada a quê? A produção rural, a produção agrícola e a pagamento de impostos aos grandes proprietários. Era esta a condição da China. Manter os luxos do imperador, pagar impostos para manter os grandes proprietários, e a população fadada à não existência de escolas, à produção agrícola em massa e a cada vez mais impostos. Tudo bem? Isto era a situação. Para complicar, eu coloquei aqui a questão das áreas de influências. A área de influência, meninos, como a BNCC mudou, não se estuda mais isso, a questão do imperialismo. Mas é preciso que vocês compreendam o que é imperialismo. É uma forma que os países, essencialmente Europa e Estados Unidos, encontram de influenciar, de dominar e de comandar outros países. No caso da China, utilizavam áreas de influências. A Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França tinham áreas, regiões na China
na qual eles tinham uma certa governância. Acontece isso por meio da colônia, por meio do protetorado, por meio do domínio econômico. No caso da China, eram várias influências. Isso ocasionar, combinado com a corrupção do império, com os luxos, com o abuso de autoridade sobre a população, vai levar este povo chinês a se revoltar. É por isso que eu digo que a Revolução Chinesa não é só isso aqui. É muito anterior. A população chinesa já havia se revoltado contra a religião, inclusive cristã. Na rebelião Taiping, né? Uma criatura lá inventou de se autoproclamar irmão de Jesus Cristo e as pessoas precisavam abandonar o budismo e o confucionismo, religiões tradicionais chinesas há muitas gerações, há muitos milênios existentes antes do cristianismo. Tinham que abandonar porque o certo era o cristianismo. Veja que situação. Isso aí vai levar o exército imperial a enfrentar essas pessoas que eram seguidoras, que se autoproclamaram. É complicado, vamos parar por aqui para eu não falar muita coisa. Mas é importante que vocês compreendam isso, que a população chinesa já se revoltava no período imperial. Especialmente contra a presença estrangeira, a cultura estrangeira, europeia e americana. E isso vai levar a um descrédito da figura do imperador. Isso aqui vai levar à revolta dos Boxers. O que vai ser isso? A população comum, mesmo o povo comum, ele vai aprender a lutar, aprender a se defender. E vai inclusive matar estrangeiros que insistiram em permanecer na China. Tem um episódio de Kung Fu Panda que tem um tigrezinho. Esse tigre ele tem aula numa academia. Mesmo eles vão aprender a lutar, a se defender. Então aquilo ali, a população vai aprender para expulsar mesmo os estrangeiros. O que é que vai acontecer? O imperador vai apoiar, a família imperial vai apoiar, mas naquele negócio. Apoia sem apoiar. Esses países estrangeiros que tiveram muitos mortos vão pressionar ainda mais a China, vai humilhar ainda mais a população chinesa. E isso vai culminar na renúncia do imperador. Neste meio caminho, nós vamos ter aqui, diz o livro de vocês, a criação do Partido Nacional do Povo, em 1900, está lá relatado. Eu compreendo que esse partido é anterior. Já existia essa organização, ele vai se reinventando ao longo da história chinesa. Como vocês sabem, é uma civilização muito antiga. Então, este partido ele vai ser recriado, reformulado por Sun Yat-sen para combater a corrupção imperial, para combater o mando e desmando das nações estrangeiras dentro da China. Vai encontrar grande apoio da população. A população vai apoiar isto aqui e vai acabar fundando. Já não tem mais a figura do imperador que renunciou, tem uns anseios populares, tem a negativa da existência estrangeira dentro do país. Sun Yat-sen vai ter o apoio para fundar a República em 1911. Eu coloco aqui para vocês. República, por quê? Isto aqui ainda é essa primeira fase da Revolução Chinesa. Porque embora nas grandes cidades, onde havia as universidades, onde a população se comunicava mais fácil, houve sim a criação da República Chinesa, porém, nos interiores, a China é um país continental, gente, enorme. Então, nas partes mais distantes da China, quem manteve o poder eram os grandes proprietários. Os grandes proprietários rurais mantiveram o poder. Eu não vou nem dizer que é parecido com o feudo, mas é algo naquele esquema. Você tem uma figura, um proprietário,
a quem está atrelado vários trabalhadores que vão pagar impostos e vão trabalhar para essa pessoa enriquecer e eles apenas sobreviverem. E para agravar, esses grandes proprietários vão ter a proteção dos senhores da guerra, que é este segundo momento aqui. Quem são os senhores da guerra? Eles possuem exército e eles arregimentam esse exército em favor dos grandes proprietários. Os grandes proprietários fornecem alimentação, sustento, armamento para esse exército. Em contrapartida, os senhores da guerra e seu exército protegem os grandes proprietários. Embora se diga que oficialmente foi criado em 1911, essa situação entre os senhores da guerra vai até quase 1930, 1928, 29, vai ter conflito ainda com esses senhores da guerra. E isso vai durar até a década de 40, vai um ou outro existir, mas a maioria vai acabar sendo dominada mesmo. Aí vai se constituir a República Chinesa. Percebem o que eu estou falando a vocês? No primeiro momento a gente tem a revolta dos Boxers, que é a população mais humilde que aprende a lutar e expulsar os estrangeiros, vão sofrer. A figura do imperador vai ser desgastada. A gente vai ter o segundo momento aqui em Sun Yat-sen, que é o estabelecimento da República, a luta pela República enfrentando os senhores da guerra. Nesta situação, a gente volta a algo que eu disse a vocês lá na Revolução Russa. O solo fértil às ideias socialistas. Nunca, nas elucubrações de Marx, seria a China um país socialista. Por quê? Porque o que o socialismo prega? O proletariado, a burguesia e o proletariado em combate a partir de uma ditadura do proletariado, você vai chegar a uma sociedade justa e igualitária. Em resumo, é isso aí. Na China, a gente tem um país rural. Grande massa populacional rural. Então, este sofrimento da população, esta humilhação constante de estrangeiros, vai gerar um terreno no qual o socialismo, essa ideia de igualdade de direitos, essa ideia de modificação social, de propriedade coletiva, de o pobre ser proprietário em detrimento daquele dominante, essa ideia vai encantar a população chinesa, vai encontrar base para se difundir. Embora diferente do que foi pensado, que era burguesia e proletariado, aqui a gente vai encontrar o campo do produtor rural mesmo, do trabalhador rural que vai querer modificar a sua situação social, comparado àquilo que ele já vivia. Certinho? E essa ideia socialista vai começar dentro das universidades, quando os livros vão ser traduzidos ali, e esse ideal vai parecer interessante para a população chinesa. Eu trago aqui para vocês, em 1921, a fundação do Partido Comunista por Mao Tse-tung. Meninos, eu esqueci um nome aqui, mas eu já disse a vocês, né? Chiang Kai-shek. Em 21 vai ser criado o Partido Comunista, Mao Tse-tung vai ser o líder desse partido, e os ideais de Marx vão ser difundidos ali na China. Como eu já disse a vocês, a reforma agrária, igualdade de direitos, propriedades, isto vai ser difundido. Os bens de produção pertencendo à coletividade, não pertencendo a uma única pessoa, os bens estatais, isso vai ser difundido a partir de Mao Tse-tung. Tudo bem. Embora os comunistas já existissem na China, Sun Yat-sen conseguiu se reeleger presidente com o apoio dos comunistas. Sun Yat-sen, junto com Mao Tse-tung, uniram-se para combater os senhores da guerra. Estabeleceram a República da China. Tudo bem? Consegue compreender até aí? Pronto. República estabelecida, alguns anos à frente, Sun Yat-sen vai morrer. Todo mundo morre, ele morreu também. Vai surgir aí um vácuo de quem manda.
Chiang Kai-shek, líder nacionalista, um general, vai confrontar Mao Tse-tung, vai disputar o poder. Quem vai ganhar? Chiang Kai-shek. Os nacionalistas vão vencer. Porém, isto aí vai ocasionar uma guerra civil dentro da própria China, de 27 a 1949. Eles vão entrar em conflito mesmo pelos ideais. O ideal nacionalista, da manutenção daquela situação que eles já vinham vivendo, versus a modificação social a partir das ideias socialistas difundidas por Mao Tse-tung. Eles vão entrar em guerra, vai haver a longa marcha. Mao Tse-tung, ele e os seguidores dele, mais de 100 mil pessoas, elas vão começar uma marcha de um extremo ao outro da China. E nessa marcha eles vão enfrentar várias dificuldades, claro, vão enfrentar as feras, os desafios geográficos, inclusive a oposição das guerrilhas nacionalistas, o exército nacional vai combater essas pessoas. Porém, nessa longa marcha, um ano, eles vão encontrando os produtores, né? Vão ensinando a ler, a questão da alfabetização, vão difundindo os ideais socialistas, que eles podem também ser proprietários, que é preciso que o Estado desaproprie as grandes empresas, e isso pertence ao Estado e pertence à coletividade, que as grandes propriedades sejam divididas por quem não tem. Vai difundindo essas ideias, a população vai gostando disso. Embora ao final dessa longa marcha só 20 mil pessoas tenham chegado lá, mas eles plantaram a semente de apoio populacional. Vão ganhar um grande apoio populacional. Porque aqueles que não tiveram nunca acesso à escola e agora vão ouvir em direitos, falar em direitos, igualdade de direito tanto para mulheres como para homens, a eles serem possibilitado a propriedade, isso vai encantar, vai chamar a atenção dessa população rural. Vai haver aqui, eu coloco para vocês o Japão 37. Isso aqui, se vocês lembrarem das aulas que a gente tem tido, vocês vão saber o que é. 37 é o quê? Segunda Guerra Mundial. O Japão, nesse período da Segunda Guerra Mundial, vai invadir território chinês, né? Vai buscar se garantir a sua hegemonia na Ásia e vai humilhar realmente a China. Essa guerra civil entre nacionalistas e comunistas, ela vai ser suspensa, eles vão lutar contra o inimigo. Porém, a partir de 37, Mao Tse-tung vai passar a ser bem visto pela população. Por quê? Porque ele vai agir de modo muito firme contra o estrangeiro. Quem é o estrangeiro? No caso, a China. E se vocês lembrarem, os estrangeiros são um incômodo há muito tempo para os chineses. Lembra que por isso que eu falo que é importante entender o contexto. Desde o Império, os estrangeiros são considerados um incômodo pelo povo chinês. A este período. Em 37, o Japão tenta dominar aí. Mao Tse-tung, ele demonstra uma firmeza nas ações de combate à presença estrangeira. A partir daí ele ganha o respeito da maioria da população chinesa. Com este apoio, a guerra civil vai durar por um período. E em 49, Chiang Kai-shek vai ser considerado derrotado. Ele vai embora da China. A China, meninos, ela tem o território de continente, né, o território continental, e ela tem uma série de ilhas ao redor. Chiang Kai-shek vai embora em 49 deste território continental da China e vai morar em Taiwan. Vocês já ouviram falar em Taiwan? Então ele vai passar a governar da forma que ele entendia em Taiwan, e a China continental ela passa a ser um país comunista, como é até hoje. Começa o governo Mao Tse-tung. Eu não vou poder falar muita coisa porque vai ser uma aula de uma hora, a minha ideia não é essa. Mao Tse-tung, quando começa o governo dele, ele se alinha à União Soviética e ele vai fazer exatamente
de início, aquilo que ele propunha. A desapropriação de propriedades, a estatização de grandes empresas, a garantia de direitos entre homens e mulheres, tudo isso alinhado à União Soviética. Porém, depois de um tempo, ele vai passar a ser criticado. Por quê? Porque ele vai, no início do governo dele, ele vai ter bons resultados. Digamos assim, desta forma. Vai ter bons resultados e isto vai envaidecê-lo, a ponto dele criar as comunas, né? Comunas, o nome é esse mesmo. Ele vai criar as comunas, que é uma organização social na qual as pessoas ali produziriam tudo o que precisariam. Na cabeça dele isso daria certo, mas não deu. Essa ideia dele deu errado e a economia começou a entrar em crise. Quando a economia começou a entrar em crise, dentro do próprio Partido Comunista Chinês, ele passou a ser criticado. Por essas críticas, ele entendeu que as pessoas estavam se alinhando ao capitalismo e precisavam ser combatidas. Coincidentemente, dentro das universidades, havia uma ideia de combate aos 4 velhos. Eu coloco o velho chique, que é a velha cultura, velhos hábitos, velhos ideais e os velhos costumes. Esses 4 velhos, quando ele começou a ouvir isso, ele entendeu como sendo críticas, mas ele reverteu essa situação a partir da Revolução Cultural. A Revolução Cultural Chinesa é isso, ele vai dizer que vai combater os 4 velhos, mas quais são os 4 velhos? Toda aquela cultura que era aceitável antes de 49. E aí vai começar uma situação muito complicada na China, meninos, a partir do Livro Vermelho, que vai difundir os ideais de Mao Tse-tung. As universidades vão ser fechadas, os jovens vão ser chamados ao trabalho rural e a difundir, vão criar um exército vermelho para difundir as ideias de Mao Tse-tung, inclusive matar uma série de pessoas que fossem consideradas contra o comunismo. Entende? A situação é grave. Mas é isso aí, meninos. Depois de um tempo, lá para a década de 70, a China vai começar a se abrir, Mao Tse-tung vai falecer, vai ser substituído por outro governante e a China vai começar a abrir-se para o mundo globalizado. Mas isso ainda é muito incipiente, como a gente consegue ver nos noticiários. Certinho? Eu creio que tudo que eu precisava falar para vocês de Revolução Chinesa foi falado. Claro que não é tudo, vocês estudem o livro, façam pesquisas, as atividades serão mandadas e no mais, um cheiro e um queijo e até a próxima aula.